Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas. Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians, William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Al Ahly, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que é o que parece deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Formação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do IR Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial que pode indiciar o presidente alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem em mãos uma proposta que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro, a gente está falando de mais ou menos 120 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo 90 milhões de reais. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro, parceiros da Adidas há bastante tempo, faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano. Mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o CORE. E o CORE tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? É a favor da renovação do contrato com a Adidas ou preferiria um acordo com a Nike? Dá para dizer, inclusive, que se abrir mão do contrato com a Nike, o Corinthians vai ter problemas na justiça, porque a Nike afirma que tem o direito à prorrogação automática do contrato. Só para fechar em relação ao Timão, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, com mais um gol de Yuri Alberto. 3 jogos contra o Novo Horizontino na temporada, 3 vitórias por 1-0, e agora o Timão está nas oitavas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 3 milhões e 600 mil reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epigás
plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa: insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Apgás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Apgás que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que, de fato, nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima. Ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros. Por isso, dentro do próprio Corinthians, há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio. Até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para te explicar sobre uma demissão no Corinthians. A médica Ana Paula Ramos foi dispensada do Timão. Nessa segunda-feira, ela ocupava o cargo de chefe do departamento médico. A gota d'água se deu por conta de um episódio na semana passada com o Mateuzinho. O lateral direito vinha reclamando de dores. O departamento de fisiologia e fisioterapia pediu que ele fosse poupado da viagem para o Uruguai pela Libertadores. A médica liberou ele para ir para lá. Dorival Júnior entendeu que era melhor não utilizar o Mateuzinho, assim como vários outros titulares. Mesmo sem ter atuado, na volta, quinta-feira, o Mateuzinho pediu para que não fosse para o treino, a médica pediu para que ele fosse. E ele acabou no primeiro chute se contundindo, ficando de fora da partida contra o Santos. E esse mais novo episódio envolvendo uma lesão e a médica acabou por determinar sua demissão. Foram várias confusões e pequenos embates nos últimos tempos. Um dos mais importantes foi quando da contratação de Palácios, lateral esquerdo que havia chegado da Major League Soccer, histórico de lesão 0. No primeiro jogo no Corinthians ele se machuca, houve um erro de avaliação e diagnóstico e ele passou semanas tratando por uma lesão que não era a oficial. Depois necessidade de cirurgia e a verdade é que o Palácios não consegue entrar em campo. Também na temporada passada Fagner ficou quase 2 meses fora, gerando muita discussão e muitas rusgas entre o departamento médico e o jogador. Mais recentemente, outro caso envolvendo o Rodrigo Garro, que preferiu buscar tratamento na Espanha, outra coisa que não pegou bem para Ana Carolina Ramos e o departamento médico. Diante de tudo isso,
nessa segunda-feira, optou-se pela demissão da médica, que também havia discutido de forma áspera com o Fabinho Soldado, que é o gerente das categorias, gerente de futebol do Corinthians. Há quem garanta até que o Fabinho abusou da sua autoridade e foi extremamente grosseiro com a médica, que é mulher. Só para completar, importante contar que Augusto Melo solicitou ao CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, uma reunião para discutir o contrato ou a negociação com a Adidas. A ideia do Augusto é colocar a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, no lugar da Nike. Resta saber se vai haver tempo para essa reunião, até porque na próxima segunda-feira o Conselho Deliberativo vota o impeachment do presidente e se houver a aprovação dos conselheiros e tudo indica que isso vai acontecer, o Augusto já deve ser afastado de forma imediata. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.